TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Correio Serrano na TV de hoje. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, TVC Correio da Manhã, @gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação, manda pra gente. Está caminhando ali, viu um acidente, viu alguma situação bonita, engraçada, manda pra gente também. Na verdade, tudo vale reportagem, depende do nosso olhar. Conta pra gente também como está a sua cidade, sua rua, o seu bairro, que a gente vai atrás da resposta para você. Envie sua denúncia pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu cheio de nuvens, bem nublado, mas isso foi de manhã cedinho, umas 6 e pouquinha da manhã, mas agora o céu já está azul, algumas nuvens somente e o sol dando o ar da graça, nem muito quente, nem muito frio, tudo na medida, muito bom assim. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 19 de março. Brasil entra em alerta máximo por aumento de casos de sarampo nas Américas. Painel da Secretaria de Saúde revela que mulheres são as principais vítimas de violência em todo o estado do Rio. Você vai ver também que o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro já resgatou quase 6.000 animais somente este ano de 2026. Dayuse, hotéis e pousadas convidam os petropolitanos a redescobrirem a cidade mais como visitantes. E você vai ver ainda, obra de drenagem no Alto da Serra é concluída e trânsito é liberado. Agora, no Correio Serrano na TV. Vamos então ver o que é destaque no jornal Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Na linha vermelha, cautelar de Fux confirma manchete do Correio da Manhã. Cabe recurso ao Pleno e ao próprio ministro. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E temos mais. Copom reduz a taxa básica de juros para 14,75% ao ano. E a incerteza externa pelos efeitos da guerra no Oriente Médio, junto com o controle da inflação, fez o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduzir a taxa básica de juros de 15% para 14,75% ao ano. O corte já era esperado pelo mercado, mas alguns apostavam uma redução de 0,5 ponto percentual e não de 0,25 ponto percentual. O Copom seguirá avaliando os desdobramentos externos para saber se na próxima reunião terá uma nova redução da taxa ou não. Tarefa complicada, né? Esse é o destaque da página 8 lá em Economia. E a gente vê no texto legenda: TRE do Rio amplia a presença feminina com 2 novas desembargadoras, destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E se a gente subir um pouquinho ali, chegando na dobra da primeira página, Rock em Rio 2026, tem 2 dias dedicados ao rock, está lá na nossa página 32. Mas vamos para a nossa página 22, lá no Petropolitano, ver o que é destaque por lá. Vamos lá.
Unifase publica estudo sobre extensão no Carangola. Terceiro artigo aborda a relação entre território e conhecimento. Esse é o terceiro artigo de uma série que investiga práticas extensionistas. Pois é, a prática de extensão universitária tem ganhado novos contornos ao se aproximar das realidades sociais e dos territórios onde está instalada. Mais do que levar conhecimento, trata-se de construir saberes a partir do encontro, da escuta e da vivência. É o que está acontecendo em Petrópolis, lá no Carangola, nesse momento. Ali nas Petropolitanas, uma denúncia do Conselho Tutelar. Pois é. Conselho Tutelar relata cenário crítico e cobra solução urgente. O Conselho Tutelar 3 de Itaipava voltou a acionar o Ministério Público relatando problemas graves de funcionamento. Em ofício classificado como de extrema urgência, os conselheiros afirmam que a estrutura segue precária e sem solução concreta por parte do poder público. Um dos pontos mais críticos envolve o veículo utilizado pelo Conselho. Segundo o documento, o carro apresenta uma série de defeitos: pneu careca, retrovisor quebrado, luzes de alerta acesas constantemente e até superaquecimento. Vídeos anexados ao processo mostram o carro sem água no radiador. Mas não é porque o motorista não está colocando, não. O que acontece? Mesmo após, segundo o vídeo de quem gravou, o abastecimento de água ter sido feito ali no radiador, no mesmo dia, o que acontece? O carro fica sem água. O risco de pane completa é evidente. E é claro, se você coloca água ali no radiador e no mesmo dia já está vazio, e a gente tem mais ali embaixo, Caio, se você puder passar um pouquinho a página, tá ali, os vídeos mostram o reservatório de água do radiador totalmente vazio, significa que está tendo vazamento. E aí pode o quê? Fundir o motor. E aí, nossa, o prejuízo é muito maior. Às vezes é uma mangueirinha, uma coisa à toa que está vazando água, que rapidamente poderia ser solucionada, mas que se continuar assim, funde o motor e aí o prejuízo é incalculável, né? Muito maior. Na nossa página 23, lá no Petropolitano, TSE cobra explicações sobre reajuste da tarifa de ônibus. Tribunal aponta falhas em dados e planilhas usados durante o cálculo tarifário. Mas a gente tem muita reportagem ainda, inclusive em vídeo, porque o comissário de Polícia Civil, Carlos Graça Aranha, foi entrevistado por nós aqui da TV Correio da Manhã. A conversa abordou o passo a passo da investigação de crimes contra a mulher, problemas no Código Penal brasileiro e questões relacionadas ao tráfico de drogas em Petrópolis. Segundo ele, a investigação começa muito antes do policial chegar em uma cena de crime. Vamos conferir. De acordo com o comissário de Polícia Civil, Carlos Graça Aranha, que atua na 105ª Delegacia de Polícia em Petrópolis, em um crime de violência contra a mulher, a vítima deve procurar uma delegacia, independentemente se a unidade é ou não especializada para este tipo de atendimento. Ainda segundo ele, o registro de ocorrência se transforma em um inquérito para que as provas sejam coletadas. Onde a mulher é encaminhada a exame de corpo de delito, se for o tipo do caso, que é o caso de uma violência física, tá? A gente reúne provas, mensagens de WhatsApp, enfim, torpedo, nos crimes que são falados, né, ou então escritos nesses mensageiros. A gente documenta tudo, houve eventuais testemunhas, nem sempre tem. Aranha ressalta que a procura de testemunhas em crimes desse tipo é mais difícil, porque geralmente a violência ocorre entre quatro paredes. Os homens acham, os agressores, que isso vai criar uma dificuldade. Não cria dificuldade. A gente tem meios, né? E
a delegacia representa o Poder Judiciário pela expedição de medidas protetivas. De acordo com o comissário Aranha, há um trabalho integrado para acompanhar a vida da mulher após a medida protetiva. Em Petrópolis, essas ações são conduzidas principalmente pela Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha, pela própria Polícia Civil e pela Guarda Civil Municipal. Esses órgãos atuam de forma integrada em uma rede de apoio para as mulheres vítimas de violência doméstica. Um caso recente de extrema violência que chocou o país foi o do estupro coletivo contra uma menor de idade. Na ocasião, entre os envolvidos, havia apenas um menor de idade e outros eram todos maiores. Nós temos um problema de legislação no país no que diz respeito à responsabilização criminal de menores de 18 anos. Eles não respondem crimes, eles respondem por uma coisa chamada ato infracional. É bacana isso? Não, né? Neste caso, o menor de idade não é preso, ele é apreendido. De acordo com o Aranha, no Brasil, se o menor comete um crime de homicídio, ele responde com uma medida socioeducativa de internação por um período máximo de 3 anos. E eu costumo defender uma coisa assim, isso é um problema de legislação federal. Então cobra bem, ó, deputado federal e senador são os personagens responsáveis por essas leis lixo, eu chamo assim, tá? Essas leis porcarias que tem aí, que não permitem a punição de menores, a punição adequada de menores. Para o comissário de Polícia Civil, o ideal seria o menor ser avaliado por uma equipe de psicólogos e assistentes sociais para que a punição justa seja aplicada. Para verificar se ele tinha entendimento perfeito do crime que cometeu. Se vem um laudo e me diz, não, ele tinha entendimento perfeito do crime que cometeu, cadeia, igual de maior, cumprir pena. É isso que deve ser. E não ficar discutindo se vai baixar a idade para 16 anos, para 14 anos. Não resolve. De acordo com o policial, em uma cena de crime, qualquer detalhe é relevante para a investigação, seja um pingo de sangue, um objeto fora do lugar e até mesmo uma cama em um local diferente. Segundo ele, a investigação começa muito antes dos agentes chegarem na cena do crime. São detalhes assim. Você vai desenvolvendo ao longo dos anos uma coisa que a gente chama de tirocínio policial. A cena do crime fala, né? O morto fala conosco numa cena de crime. Eu entro numa cena de crime com outros colegas também e aquela cena está me dizendo coisas. Carlos Graça Aranha atua na Polícia Civil em Petrópolis desde 2015. Segundo ele, a cidade imperial é um dos raros locais que há de fato uma integração entre as forças de segurança. A gente troca informações constantemente com o Serviço de Inteligência do 26º Batalhão, com o Serviço de Inteligência da Guarda Municipal, quando a gente está atuando junto. Vai todo mundo junto, todas as forças, contamos com os cães farejadores da Guarda Municipal para realizar as buscas e apreensões de droga. Outro assunto importante destacado por Aranha é que em Petrópolis não há guerras de facções criminosas, nem fuzis nas mãos de criminosos. Segundo ele, isso acontece em decorrência da integração entre as polícias civil e militar e a Guarda Civil. E eles não têm, acabam não tendo recursos financeiros para a aquisição de fuzis, que é um armamento muito caro, entendeu? Então eles não conseguem. E o fato desses efetivos policiais residirem na cidade também ajuda muito, aumenta o comprometimento dos policiais. E agora a gente troca de assunto, vai para um assunto mais leve, mais gostoso, mas continuamos com reportagens especiais sobre Petrópolis, já que estamos na semana de aniversário da cidade, comemorado na última segunda-feira. Petrópolis, cidade de Pedro, é conhecida pelas tradições centenárias que são costuradas nas memórias vivas do cotidiano do petropolitano, como, por exemplo, a Feira Livre do centro da cidade, considerada um patrimônio imaterial histórico-cultural, que surgiu há cerca de 109 anos, quando Petrópolis completava 74 anos, reforçando que o território foi construído por muitas mãos, principalmente pela classe trabalhadora e agrícola.
A feira foi inaugurada em 17 de fevereiro de 1917 e atualmente conta com 327 barracas que comercializam cerca de 350 toneladas de frutas, legumes e verduras por semana. Dentro dessas montanhas de variedades alimentícias existem histórias e legados passados de geração em geração, garantindo o sustento da família e a vida em comunidade. O senhor José Maria, conhecido como Zé Maria, é um dos feirantes mais antigos. Ele atua no mesmo ponto há cerca de 60 anos. Segundo ele, começou aos 11 anos de idade, pois não tinha dinheiro para continuar estudando, e viu na feira como uma oportunidade de auxiliar nas finanças em casa. Seu Zé Maria, conta um pouquinho pra gente aqui como é que você começou essa sua trajetória aqui na Feira Livre de Petrópolis. Aí, eu comecei ajudando aí o meu pai, né, assim que eu terminei, porque também meu pai também era... Nós viemos de Minas, família pobre, né? Já viu, né? Meu pai também, coitado, era analfabeto. Era uma pessoa decente, mas ele preferia catar lenha no mato o dia inteiro do que ir para a escola fazer alguma coisa, aprender alguma coisa, entendeu? O trabalho tem suas dificuldades e prazeres. Para Zé Maria, lidar com o público é um dos melhores momentos, pois sempre aprende algo e também ensina. Ele normalmente vende abóboras, cebolas e batatas, entre outros legumes. E estou na feira até hoje com muito gosto. Isso aqui é muito bom. A feira é muito bom, entendeu? Você lida com o público. Com o público você aprende muita coisa também. Nessa vida a gente nasce e morre aprendendo, não é verdade? Assim como Zé Maria, Dona Vera Lúcia também é uma das mais antigas, atuando há cerca de 60 anos na feira. Ela começou aos 12 anos e deu continuidade de forma hereditária, pois o pai era feirante. Eu comecei minha trajetória aos 12 anos, lá na Floriano Peixoto. Porque quem faz o lugar é você, né? Então a gente foi criado vendendo e não tive problema, sempre bem sucedido, graças a Deus. A tradição e o legado da família se perpetuam entre as gerações. Segundo Dona Vera, os netos também trabalham na feira. Eles já fazem gostando, né? Meu neto está com 27 anos. Ele começou aos 16, estava na adolescência, e a minha neta começou também agora aos 16. E eles gostam muito. Bom demais, porque é família, né? A família unida é outra história, né? Nesse contexto social, em meio a tantas mudanças da contemporaneidade que passam a ideia de dinamismo, tudo muito acelerado e de fácil consumo, a feira vem contra essa vertente. Enquanto muitos jovens buscam supermercados, os mais velhos continuam indo tradicionalmente à feira às terças e sábados. São produtos de primeira linha. Eu gosto muito de comparar aqui as verduras e legumes, e não é de hoje que eu faço essas compras. E também os feirantes são de parabéns pela qualidade que eles nos oferecem aqui dentro. A feira é sinônimo de alimentos frescos com qualidade e preços justos. Outro diferencial da feira petropolitana é o tradicional pastel. É muito difícil estar aqui e não comer um pastelzinho com caldo de cana após as compras. A barraca de pastel do Seu Zé, gerenciada pelo Edson, afirma essa tradição. Há cerca de 62 anos, a barraca vende pastéis tradicionais para os clientes. Isso aqui surgiu em 1962, quando o seu José, que era o meu pai, montou esse trailer aqui, né? E começou a vender o pastel aí com a carisma dele, né? Foi agregando o povo, né? Depois ele partiu, já tem 8 anos, e nós estamos aí batalhando. Observando essas histórias que fazem perpetuar uma tradição centenária, é possível entender que Petrópolis, a cidade imperial, é construída por mãos simples, de um povo que carrega trabalho e muita garra. Tá aí a história da feira, bem no centro da cidade. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas não sai daí porque a gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom.
E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o Brasil entrou em alerta máximo por causa do aumento dos casos de sarampo nas Américas. A preocupação é evitar que surtos registrados em outros países cheguem ao território nacional. Nos 2 primeiros meses de 2026, o continente americano já registrou 7.145 casos de sarampo, quase metade de todos os casos confirmados em 2025, quando foram contabilizadas 14.891 infecções e 29 mortes em 14 países. No Brasil,
O primeiro caso deste ano foi confirmado na semana passada. Um bebê de 6 meses, na cidade de São Paulo, contraiu a doença durante uma viagem à Bolívia. Apesar disso, o país ainda não corre risco de perder o certificado de área livre, já que não há transmissão sustentada do vírus dentro do território nacional. Em 2025, foram confirmados 38 casos. O Ministério da Saúde reforça que a vacinação é a principal forma de prevenção. O calendário do SUS prevê 2 doses. A primeira aos 12 meses com a tríplice viral e a segunda aos 15 meses com a tetraviral. No ano passado, 92,5% dos bebês receberam a primeira dose no Brasil, mas apenas 77,9% completaram o esquema vacinal na idade recomendada. A orientação é que todas as pessoas de até 59 anos, sem comprovação das 2 doses, procurem se vacinar. Outro ponto de atenção são as viagens internacionais. Segundo o Ministério da Saúde, eventos de grande porte, como a Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, que são países que enfrentam um aumento de casos, podem contribuir para a disseminação do vírus. Por essa razão, a Anvisa já começou a divulgar alertas em aeroportos e portos para reforçar a importância da vacinação antes de viajar. E um levantamento da Secretaria de Estado de Saúde do Rio mostrou um cenário preocupante. A maioria das vítimas de violência no estado são mulheres. Só em 2026, até o dia 17 de março, mais de 12 mil casos já haviam sido registrados nas unidades de saúde e cerca de 75% dessas vítimas são do sexo feminino. Os dados fazem parte do painel de violência interpessoal, uma plataforma digital que reúne notificações feitas por profissionais de saúde em todo o estado. Nesse ano, já foram mais de 9 mil casos de violência contra mulheres. Em 2025, esse número ultrapassou 59 mil registros, representando cerca de 73% das ocorrências. E quando a categoria é violência física, os números continuam altos. Em 2026, mais de 5 mil mulheres foram atendidas após agressões, o equivalente a mais de 75% dos casos. Além disso, a violência sexual também chama atenção. Só nesse ano, mais de 1.000 notificações contra mulheres foram registradas, o que representa 88% do total. Segundo especialistas, esses números podem ser ainda maiores. Isso porque muitas vítimas não denunciam, principalmente nos casos de violência psicológica, ameaças e assédio. A orientação é que mulheres procurem as unidades de saúde, onde deverão receber acolhimento e encaminhamento para a rede de proteção. Isso é um fator muito grave, porque nós temos uma sombra na assistência dessas mulheres, uma invisibilidade, e nós precisamos trazer luz a essa pauta. O painel também mostra que crianças e adolescentes estão entre as vítimas, principalmente em casos de violência sexual. A Secretaria de Saúde reforça que o atendimento nas unidades é sigiloso e não substitui a denúncia, mas garante o início do acompanhamento e da proteção às vítimas. Se nós não gerarmos vínculo dessas mulheres com as nossas unidades de saúde, com os nossos profissionais, nós não começamos a cadeia do cuidado para essa mulher. E essa mulher, ela não vai se sentir segura e muitas vezes ela é revitimizada. A orientação é que sempre que possível, a ocorrência também seja registrada na delegacia. Em casos de risco, os serviços de saúde acionam os órgãos de proteção, como o Conselho Tutelar e a Segurança Pública. O objetivo é ampliar o acolhimento e fortalecer o enfrentamento à violência em todo o estado. E ainda nesse assunto, março é o mês internacional das mulheres, período marcado por ações de conscientização sobre igualdade de gênero e combate à violência. E diante dos dados preocupantes divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a campanha Não Fique Calado alerta para o aumento das agressões contra mulheres em dias de partidas de futebol masculino. Vamos ver. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em dias de jogo de futebol masculino, a violência contra a mulher pode aumentar mais de 23% nas grandes capitais. Diante dessa realidade, a Universidade Estácio lançou a campanha Não Fique Calado.
A iniciativa inclui um site com informações sobre como identificar violência doméstica e orientações sobre como denunciar. A plataforma inclui serviços gratuitos oferecidos pela instituição, como orientação jurídica nos núcleos de práticas jurídicas e atendimento psicológico nos serviços escolas, com atendimentos realizados por alunos e supervisionados por profissionais. A campanha também busca envolver toda a sociedade no debate. Além de orientar mulheres sobre como buscar ajuda, o movimento convida os homens a participarem da discussão e atuarem no combate à violência de gênero, com uma versão preparada especialmente para o público masculino, com informações e orientações sobre como os homens podem atuar como aliados na proteção das mulheres. No site da campanha, o público encontra cartilhas educativas e conteúdos produzidos por estudantes, que explicam os diferentes tipos de violência e os caminhos para pedir ajuda. É muito importante que as pessoas não se calem, ajudem a denunciar, mas também aprendam seus direitos e saibam como se colocar numa situação como essa. Além do ambiente digital, a campanha também está sendo divulgada em telas de mídia instaladas em elevadores de condomínios residenciais e comerciais, ampliando o alcance da mensagem. Em Petrópolis, a Estácio também oferece atendimento e orientação à comunidade no campus localizado no bairro Bingen. É isso aí. E os trabalhadores nascidos em fevereiro, que receberam até R$ 2.766 por mês, com carteira assinada em 2024, começaram a receber na última segunda-feira o abono salarial. O pagamento faz parte do calendário de 2026 e contempla milhões de beneficiários em todo o país. Neste segundo lote do abono salarial, estão sendo liberados 2 bilhões e 500 milhões de reais para cerca de 2 milhões de beneficiários. O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com o número de meses trabalhados em 2024. O calendário segue de forma escalonada ao longo de 2026, conforme o mês de nascimento do trabalhador. O total de contemplados neste lote, cerca de 1.800.000, são trabalhadores da iniciativa privada vinculados ao PIS, com pagamento feito pela Caixa Econômica Federal. Já 203.900 são servidores públicos inscritos no PASEP, pagos pelo Banco do Brasil. Tem direito ao abono salarial o trabalhador inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos que tenham trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024, com remuneração média mensal de até R$ 2.766. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador no e-social. Para trabalhadores da iniciativa privada, o pagamento é feito prioritariamente por crédito em conta da Caixa ou por meio da poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. A consulta sobre o valor, datas e habilitação podem ser feitas pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, pelo portal gov.br, pelo telefone 158 do Ministério do Trabalho, além dos aplicativos Caixa Tem, Benefícios Sociais do Caixa. E a emoção tomou conta do Hemorrio na manhã da última segunda-feira, isso porque às vésperas de completar 70 anos, idade limite para a doação de sangue, Hilton Borges da Silva realizou a sua 41ª contribuição, o que fechou um ciclo de solidariedade e amor ao próximo. Ele é um exemplo. Ele diz que é a última doação dele, já falei isso para ele. Não é a última doação. Ele vai continuar doando como exemplo que ele deixou. Tá? Disseminar isto, que a doação ajuda, salva a vida, como ele fez. Dezenas de salvamentos. Dever cumprido mesmo. Durante esses anos todos, valeu a pena. Morador de Anchieta, na zona norte do Rio, segurança aposentado é doador desde 1997. Ao longo de quase 3 décadas, ele manteve uma rotina de dedicação. Saía de casa bem cedo, pegava o trem até a Central do Brasil e seguia a pé até o Hemorrio. Em todos os lugares que eu trabalhava, eu sempre falava pro meu chefe, olha, eu sou doador de sangue nato, o senhor me deixa sair tal dia. Era assim, sem problema nenhum. Com o sangue tipo O negativo, considerado universal, Hilton ajudou pacientes em diversas situações. Além das doações de sangue, também passou a doar plaquetas essenciais em tratamentos como cirurgias, transplantes e no combate ao câncer, especialmente a leucemia. Depois que eu vim pela primeira vez, eu falei, não, eu acho que eu vou doar um sangue. E depois, sabendo do tipo de sangue que era, né? Aí eu falei, não, vou ter que ficar nessa aí sempre.
Até quando der, eu vou indo. A despedida de Hilton do Hemorrio foi marcada por uma grande surpresa. A equipe do Salão do Doador preparou uma homenagem com bolo, vela de aniversário, medalha, broche e até uma camisa especial para celebrar a trajetória de solidariedade. Seu Hilton, muito obrigada pela sua parceria, pela sua solidariedade, que o senhor seja um exemplo, né, para a nossa população. Seu Hilton é muito especial, né, porque é uma pessoa que a gente tem um contato frequente, né, ele está sempre aqui no serviço e a gente espera que ele seja um exemplo, né, porque ele é um doador fidelizado. Mesmo se despedindo das doações, Hilton garante que vai continuar incentivando outras pessoas a adotarem o gesto solidário. Histórias como a dele mostram que um simples ato pode fazer a diferença e salvar muitas vidas. É o que eu falei, eu queria prosseguir mais, né, mas, gente, não custa nada você comparecer no Hemorrio, fazer suas doações. É muito gratificante, cara, muito gratificante. Vale destacar que a Secretaria de Estado de Saúde tem investido na ampliação das doações, com novos polos regionais e equipes externas de coleta. Em 2025, foram 96 mil bolsas de sangue coletadas. E só neste ano, mais de 15 mil já foram registradas. Ótimo exemplo, viu? E somente entre janeiro e março deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio já realizou mais de 5.900 resgates a animais no estado. De acordo com o informativo da corporação, divulgado no último dia 13 de março, Dia Nacional dos Animais, cobras, cães, gambás e gatos são as espécies mais resgatadas no estado fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros, no mesmo período do ano passado, foram mais de 5.000 salvamentos, um número menor que os 5.900 registrados neste ano, demonstrando o aumento da demanda por este tipo de atendimento. Em 2026, mais de 1.250 cobras, 1.200 cães, 1.198 gambás e mais de 900 gatos foram resgatados por militares da corporação. Ao longo de todo o ano passado, quase 27 mil animais foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros em diferentes tipos de ocorrência, desde salvamentos em áreas urbanas até resgates em ambientes de difícil acesso. Cada um desses resgates evidencia a importância da conscientização e do respeito à fauna, destacando a necessidade de preservar e proteger todas as espécies. E a prática de atividade física é fundamental para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida. Segundo especialistas, exercícios regulares ajudam no combate a problemas como doenças cardíacas, diabetes e até depressão. A corrida tem se destacado como uma opção acessível para quem quer sair do sedentarismo. Sem a necessidade de academia, a prática pode ser feita ao ar livre e adaptada a diferentes rotinas. Você pode sair não só para praticar a corrida, assim como para caminhar e para praticar uma série de outros esportes que podem ser feitos ao ar livre, para que a pessoa possa conseguir esses resultados a nível de condicionamento cardiorrespiratório e força muscular. Além do exercício aeróbico como a corrida, o treinamento de força é importante para a manutenção da massa muscular. Para quem está começando, o cuidado principal é evitar exageros. A orientação é intercalar caminhadas com corridas leves, respeitando os limites do corpo. A gente tem um consenso na ciência hoje sobre o exercício físico no combate às doenças crônicas, como cardiopatias, diabetes, câncer. E a gente sabe também que para uma qualidade de vida e para que a gente viva mais, é fundamental que a gente pratique exercícios que são aeróbios, que melhoram o condicionamento cardiorrespiratório, assim como exercícios de força para a manutenção da massa muscular. Outra dica importante é buscar orientação profissional. O acompanhamento ajuda a definir intensidade, distância e evita lesões. A pessoa tem que tomar cuidado nos primeiros passos dentro da corrida, alternar momentos de caminhada com corridas leves, respeitando o seu corpo, ouvindo o seu corpo, e com o tempo ela vai ter noção do avanço, da progressão do condicionamento e vai melhorando a cada semana para que ela possa, aí sim, ultrapassar distâncias e tempo de corrida.
Com treinos personalizados, é possível atender desde iniciantes que buscam correr 5 km e até atletas que querem completar uma maratona completa com 42 km. E o convite para quem ainda não começou é direto. Você que está inativo, você que está sedentário, não deixe de dar o seu primeiro passo na corrida, venha viver tudo que a corrida tem para te oferecer, seja na parte física ou na parte mental. Confia e vai, dê o primeiro passo. Tá aí. A gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E conhecida nacionalmente como destino de turismo, Petrópolis recebe visitantes de várias partes do país durante todo o ano. Mas a cidade também tem muito a oferecer para quem mora aqui. Museus, parques, restaurantes e até hotéis com opções de day use são alternativas para que os próprios petropolitanos redescubram os atrativos da cidade imperial.
Patrimônio histórico, clima de serra e uma forte tradição cultural fazem de Petrópolis um dos destinos turísticos mais conhecidos do estado do Rio de Janeiro. Mas a proposta é que esses atrativos não sejam explorados apenas por quem vem de fora. Passeios por museus, visitas a pontos turísticos e caminhadas em parques são algumas das experiências que também podem fazer parte da rotina dos moradores. Entre os espaços mais procurados estão o Palácio de Cristal, um dos cartões postais da cidade, a Catedral São Pedro de Alcântara, no centro histórico, além da Casa de Santos Dumont e do Museu Casa do Colono, que preservam parte importante da história de Petrópolis. Para quem prefere atividades ao ar livre, os parques Cremeri de Itaipava oferecem áreas verdes ideais para caminhadas, piqueniques e momentos de lazer em meio à natureza. Nas ruas, os petropolitanos têm sugestões para melhorar o aproveitamento desses espaços. Eu gosto do Cremeri. Acho uma pena que ele fecha muito cedo. Quando chega o verão, que é mal calor, 6 horas da tarde, já está fechando 5. Poderia ser um pouquinho mais tarde, né? Que ali tem lugar, muita foto que dá para o pessoal tirar. Meu pessoal vem do Rio, adora tirar foto ali. Só o problema é os horários, né? Mesmo morando na cidade imperial, muitos petropolitanos ainda não conhecem ou frequentam os principais pontos turísticos. Entre os principais motivos estão a falta de tempo na rotina e até o desinteresse em explorar o que está tão perto. Por isso, a proposta é justamente mudar esse olhar, incentivando os moradores a redescobrirem a cidade e valorizarem os próprios atrativos. As pessoas daqui, de repente, não têm muito interesse em conhecer os pontos turísticos do lugar. Eu visitei o museu, visitei a Casa de Santos Dumont, mas por curiosidade, que até então nunca tinha ido. Fui, conheci, gostei, recomendo as pessoas visitarem os pontos turísticos. Mas acho que de repente o que está faltando no pessoal é isso, é interesse. Problema de tempo também, hoje em dia o tempo é coisa rara, coisa escassa. Hotéis e pousadas da região também oferecem opções de day use, que permitem aproveitar a estrutura dos espaços durante o dia. A prática tem ganhado espaço e inclui acesso a áreas de lazer com piscinas, saunas e jardins, além de opções gastronômicas e atividades em meio à natureza. Além de proporcionar momentos de descanso e lazer, a iniciativa também incentiva os moradores a conhecerem melhor os atrativos da própria cidade e fortalecer o turismo local durante todo o ano. E no último dia 10, o município de Petrópolis entrou com novos recursos contra a decisão da Justiça que obriga o fornecimento de uniformes escolares a cerca de 39 mil alunos da rede municipal. Agora, o Executivo busca levar o caso às instâncias do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, após o Tribunal de Justiça do Estado do Rio manter a determinação que garante assistência aos estudantes. Esse não é o primeiro recurso apresentado pelo município à Justiça. Em 2025, a Procuradoria-Geral de Petrópolis recorreu da mesma decisão, alegando que o cenário de calamidade financeira impede a distribuição e que tal medida impactaria o orçamento municipal, podendo trazer riscos ao funcionamento dos serviços essenciais. Nos processos atuais, a Procuradoria mantém o mesmo argumento apresentado e diz que os uniformes não são ferramenta essencial na vida escolar, pois não impedem os alunos de comparecerem à instituição de ensino, já que conseguem ir com roupas comuns. Além do mínimo existencial, o município sustentou que a Constituição Federal estabelece como obrigatoriedade na educação o material didático, transporte e alimentação e assistência à saúde, ressaltando que os uniformes não estão na lista e que a medida exigida pela Justiça se configura em desrespeito à administração municipal, além de violar a separação dos poderes. Por esse motivo, a Prefeitura contestou as decisões, pedindo um efeito suspensivo. E a Procuradoria ressaltou que é impossível conseguir efetuar a medida, tendo em vista os prazos estipulados pela Justiça, que determinou que os insumos deveriam ser entregues a partir do ano letivo de 2026, afirmando que o cumprimento gera riscos iminentes à população. O conhecimento dos novos recursos para o não fornecimento das roupas escolares gerou críticas por parte do Legislativo Municipal. A vereadora Júlia Casamasso expressou, através das redes sociais, que a sustentação de calamidade financeira não condiz com as ações do Executivo, que, segundo ela, já destinou quase 10 milhões de reais para uma empresa terceirizada de apoio à educação. A gente descobriu que só esse ano já foram quase 10 milhões de reais
para a empresa terceirizada que opera o serviço de apoio na educação do nosso município. 10 milhões de reais na mão de empresa terceirizada. A parlamentar ressalta ainda que os insumos não são luxo. Educação pública é prioridade. Além dos trajes escolares, o município foi obrigado pela Justiça a ofertar materiais didáticos aos estudantes da rede municipal, sendo algo obrigatório conforme a Constituição Federal. E então, após a deliberação judicial que determinou a entrega dos itens básicos de forma completa a todos os matriculados a partir do ano letivo deste ano, a Secretaria de Educação encaminhou à Justiça, no dia 5 de março, um cronograma para a aquisição dos materiais. E perguntada sobre os recursos e a verba destinada à empresa terceirizada, a Prefeitura Municipal de Petrópolis não respondeu até o encerramento desta edição. E a Prefeitura inaugurou na última terça-feira, a Prefeitura de Petrópolis, inaugurou na última terça-feira o serviço de radiologia odontológica, um novo espaço que oferece a rede de saúde bucal do município e amplia a capacidade de diagnóstico para a população. O serviço foi instalado no Centro de Especialidades Odontológicas do Centro, localizado na rua Monsenhor Bacelar. Estamos aqui no Centro de Odontologia de Petrópolis, na Monsenhor Bacelar, inaugurando esse equipamento de radiologia odontológica para o município de Petrópolis. A iniciativa representa um avanço na organização da rede de saúde bucal, tornando os atendimentos mais eficientes e ampliando o acesso da população a exames essenciais para a prevenção, diagnóstico e acompanhamento de diversas condições odontológicas. Hoje a gente tem uma fila, porque as radiografias são feitas uma a uma, cada dente individualmente. A diretora do Departamento de Odontologia da instituição, Alessandra Montenegro, destaca que esse problema tende a ser amenizado com um novo equipamento de radiografia panorâmica instalado no local, que permite a realização de exames com mais precisão e agilidade, contribuindo diretamente para a qualificação do atendimento odontológico na rede pública. Nós tínhamos que fazer um dente de cada vez. Agora, com esse novo equipamento, a gente consegue agilizar o resultado, facilitar a vida de quem trabalha e também do paciente que vem aqui e precisa desse serviço. O serviço leva o nome do cirurgião dentista Dr. Ekner Antônio de Andrade, profissional que teve papel fundamental na construção da política de saúde bucal do município. Ele foi o fundador do primeiro Centro de Especialidades Odontológicas da Prefeitura de Petrópolis, iniciativa criada 6 anos antes da portaria do Ministério da Saúde, que instituiu oficialmente esse modelo de atendimento em todo o país. E por 8 votos contra e 12 a favor, o projeto de lei do Executivo de Nova Friburgo para alterar o texto do artigo 44 da Lei Orgânica, que dispõe sobre a possibilidade de doação de imóvel para entidades filantrópicas com serviços prestados ao município, foi rejeitado pela Câmara de Vereadores. Na prática, essa mudança aceleraria a doação de terrenos para moradias populares no território. Os votos contrários alegaram não acreditar na proposta e reforçaram que o projeto deixa brechas para eliminar a ação do Legislativo no processo. Apesar das interpretações, vereadores de oposição como Maiara Felício e Cláudio Damião votaram a favor, ressaltando a importância do projeto para a população que vive em locais de risco na região, cerca de 254 áreas, segundo a última atualização da Defesa Civil. De acordo com Maiara, a alteração era benéfica para que o município fosse considerado regular para receber projetos como Minha Casa Minha Vida em toda a cidade. Porém, a rejeição inviabilizou essa possibilidade. Eu ouvi em audiência pública nessa casa frases extremamente preconceituosas, dizendo que pessoas que moram em conjunto habitacional são pessoas que não trabalham, são pessoas que... E é isso que está fazendo com que isso tudo vire uma grande polêmica na cidade. Tem gente que não quer que o conjunto vá para lá, que a gente está nem isso a gente está debatendo aqui hoje. Na última quinta-feira, a Câmara Municipal de Friburgo discutiu em uma sessão ordinária um projeto de lei enviado pela Prefeitura para que fossem alteradas e corrigidas algumas partes da emenda número 524, que incluiu no texto a possibilidade de doação de imóvel para entidades filantrópicas com serviços prestados ao município. No documento proposto, o Executivo salientou que a forma como o texto atual está dificulta
dificulta a validação da cidade em relação a recursos federais e estaduais ligados à construção de moradias para a população. Os vereadores contrários ao texto ressaltaram que existe uma brecha que limita a participação legislativa na escolha dos terrenos em outras partes. A declaração do parlamentar Marcos Marins, que também é oposição, sintetiza o entendimento dos que votaram negativamente. É uma mudança na lei orgânica do município de Nova Friburgo, que passa a retirar a força desse parlamento, que suprime parte dos nossos direitos enquanto vereadores e faz com que o prefeito doe, na boa ou não intenção, na boa ou não fé dele, o terreno que ele quiser do patrimônio público de Nova Friburgo para o projeto que ele quiser. Isso está claro na mudança da lei orgânica. Então, de fato, hoje aqui não está sendo votado a doação do terreno da Via Expressa. É verdade. É pior do que isso. Hoje aqui está sendo votado a doação do nosso poder da Câmara Legislativa. Marcos Marins ressaltou que o texto alterava pontos importantes da lei orgânica e poderia abrir brechas para decisões envolvendo o patrimônio público com menos controle e fiscalização. Em contrapartida, o prefeito Johnny Maicon esclareceu que, na verdade, o que o projeto fazia de forma simples era corrigir e ajustar a lei alterada em 2024. Os bens imóveis do município não podem ser objeto de doação nem de utilização gratuita por terceiros. O que está dizendo inicialmente? Os bens imóveis de Nova Friburgo não podem ser doados. As propriedades do município não podem ser doadas, salvo algumas exceções. Hoje, o que diz a lei orgânica? Que o município, na verdade, existem várias interpretações possíveis, porque o texto está desorganizado, depois da alteração que foi feita pela Câmara em 2024. Então, nosso objetivo foi organizar, por isso que a gente está dividido em 3 incisos, para não gerar qualquer tipo de dúvida e segurança jurídica para todos. Segundo o vereador Cláudio Damião, o texto é exatamente o mesmo. Agora, a gente está discutindo algo tão banal. O texto que está na lei, ele só foi diluído em 3 incisos. É a mesma coisa, nós não estamos discutindo nada diferente. Eu queria entender por que fizeram disso um cavalo de batalha. Estão manipulando as pessoas. E olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis concluiu a obra de recuperação da rede de drenagem em frente ao Hipershopping Petrópolis, no Alto da Serra. Após a aplicação do asfalto no trecho, o fluxo de veículos foi liberado na manhã de terça-feira. Vamos ver. A obra contou com a substituição da tubulação quebrada em um trecho de cerca de 40 metros de extensão. As manilhas rompidas deram lugar para novas peças e também foram feitos novos poços de visita e caixas ralo. Para a realização das intervenções, o trânsito da Rua Teresa no trecho em frente ao Hipershopping sofreu mudanças. A pista sentido centro ficou interditada, enquanto a pista em sentido aos bairros operou em mão dupla. Já a Rua Padre Feijó funcionou em sentido único em direção ao centro e Morém. Agora, a circulação de veículos nas 2 vias volta ao normal. Além dessa obra, que teve um porte maior, o município mantém uma rotina de cuidados com a rede de drenagem de águas pluviais em todo o município. Neste ano, a Secretaria de Obras realizou 200 ações entre manutenção, desobstrução, limpeza e outros serviços em 86 ruas de 34 localidades. Começamos agora mais uma previsão do tempo, dessa vez para esta quinta-feira. E eu já adianto que estamos chegando ao fim do verão, e esses últimos dias serão bem instáveis. Começando a nossa previsão do tempo, como de costume, por Nova Friburgo, a quinta-feira na cidade será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Também haverá muitas nuvens à noite, mas não chove. E os termômetros variam entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. Já em Teresópolis, não temos previsão de chuva para quinta-feira. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite também haverá muitas nuvens e as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 27 graus.
Em Petrópolis, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens. Além disso, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, enquanto os termômetros variam entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. E agora indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, pode ocorrer pancadas de chuva. E os termômetros, como de costume, registrando temperaturas mais altas nessa região, vão registrar entre mínima de 20 e máxima de 29 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias o dia será de sol com muitas nuvens, podendo ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. E os termômetros variam entre mínima de 21 e máxima de 30 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! E a gente também fica por aqui. Até amanhã. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.